Boa noite, pessoal. Já são 8 horas, são 6 minutos. Estamos aqui nessa noite, vamos falar sobre tipos de manutenção. Eu sou Maurício, professor e coordenador do curso de pós-graduação da Gestão da Manutenção Industrial do iCapital Humano. O que vocês acham? Quantos tipos de manutenção nós temos? Vamos falar hoje, nessa noite, sobre 4 tipos de manutenção. Mas nós sabemos que nós temos mais do que isso. Eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Eu sou engenheiro, formado há mais de 30 anos, com experiência em multinacionais, sempre na gestão de equipes de grande porte, com mais de 200 funcionários, tanto na operação quanto na manutenção. Eu costumo dizer que eu já fui pedra e vidraça, e eu sei muito bem o que é estar em cada um desses papéis, né? Com mais de 30 anos de experiência, eu posso garantir para você que a manutenção é algo muito apaixonante, né? Algo muito interessante, algo que sempre chama a atenção da gente. Mas vamos lá, vamos falar sobre os 4 tipos de manutenção. Participei ao longo da minha vida profissional em vários projetos, né? Sempre trabalhando em grandes equipamentos, em equipamentos de produção descontínua, equipamentos que trabalham de uma certa forma isolada. Isso traz uma certa experiência, né? Não é somente em produção contínua, como, por exemplo, uma máquina de papel, uma indústria de açúcar e álcool, mas em equipamentos isolados, em especial em máquinas de usinagem de grande porte, fazendo retrofitting, reinstalando as máquinas, alguns momentos retirando elas da sua planta original, fora do país, como no Brasil, como nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, no Canadá, no Chile, na Argentina. Tive a oportunidade de desmontar vários equipamentos de grande porte dessas regiões, trazer para São Paulo, fazer o retrofit, reinstalar aqui nas suas regiões, nas suas empresas de base, né? Fiz várias instalações de grandes equipamentos, de unidades, de células de fabricação, fui gestor de manutenção nos últimos anos, buscando sempre quebra zero, tive várias metas atingidas em pouco tempo, em mais de um ano, consegui sair de 20 quebras mensais para praticamente quebra zero, em pontos rolantes de pequeno a grande porte. Em suma, temos aí uma experiência que a gente pode passar para vocês. Hoje, estou como professor e coordenador do curso de gestão da manutenção industrial, à frente aqui do iCapital Humano. Quero te convidar a participar nessa noite, nesses momentos, nesses minutos, desse nosso bate-papo. Vem comigo. Vamos falar sobre tipos de manutenção. Existem várias formas de manutenção, e eu quero pontuar, inicialmente, falando sobre tipos de manutenção, sobre 2 aspectos, ou sobre 2 pontos de vista. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer aquilo que a nossa norma NBR 5462 diz sobre os 3 tipos de manutenção, que são os 3 tipos básicos de manutenção. A NBR 5462, ela determina que a manutenção corretiva é aquela manutenção que é efetuada após a ocorrência de uma pane, né? Ela tem o objetivo de recolocar aquele componente, aquele item, aquela máquina, aquele sistema em condições de voltar a executar aquela função originalmente requerida, determinada para aquele componente, para aquela máquina. A manutenção preventiva, por sua vez, conforme a NBR 5462, é uma manutenção que é efetuada em intervalos regulares, intervalos pré-determinados, né? Ou ainda seguindo alguns critérios inicialmente prescritos, critérios em função de qualidade, não somente de uma quebra, uma pane, uma falha, mas também voltados até mesmo para a produtividade. O objetivo da manutenção preventiva, ainda segundo a NBR 5462, é realmente aquela de reduzir a probabilidade da falha, né, ou a degradação de um item.
Já a manutenção preditiva, segundo a nossa norma, ela é a manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base sempre numa rotina, né? Você vai aplicar uma rotina sistemática de técnicas de análise diversas, né? Vibração, temperatura, medições em geral, inspeções em geral. É uma rotina que vai acompanhando a evolução dos eventuais desgastes, as eventuais degradações do equipamento e promove, então, a eventual ação da manutenção no momento oportuno, tá? E a manutenção preventiva tem como objetivo, obviamente, né, reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e praticamente, né, não só diminuir, como, se possível, eliminar a manutenção corretiva. Então, o primeiro ponto de vista, né, que nós temos que enxergar os tipos de manutenção é o seguinte: os tipos de manutenção, eles são uma forma de atuação da manutenção, tá? São sinônimos essas duas frases. Você precisa entender isso de forma muito clara, tá? O outro ponto de vista que eu quero realçar para você nesse nosso bate-papo, nesse primeiro momento, é que existem várias técnicas e ferramentas na qual o gestor da manutenção vai lançar mão, vai aplicar, vai utilizar para definir a melhor forma de atuação da manutenção, tá? Por exemplo, o TPM. O TPM nos dias de hoje é algo bastante difundido, bastante falado, né? E traz para o pessoal da operação uma responsabilidade que vai mudar, na verdade, até uma cultura, né? Vai fazer com que o operador também se preocupe em manter o equipamento. Então, o operador vai praticamente se tornar alguém que vai se engajar no time da manutenção. Outra técnica ou ferramenta que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, né, é o RCM, né, ou o MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que nasceu lá por volta dos anos 60, com a indústria aeronáutica americana, porque ali naquele momento a indústria aeronáutica percebeu um momento de crescimento muito grande. Os equipamentos, as aeronaves, os aviões estavam crescendo demais. Então, eles tinham agora mais pessoas sendo transportadas, com maior carga e também em destinos mais distantes. Então, havia uma preocupação muito grande naquele momento com relação à confiabilidade, né? Quem poderia garantir uma confiabilidade de que aquele avião realmente ia sair daquele ponto e ia chegar ao destino e que não ocorreriam acidentes, né? Então, foi um momento em que os técnicos foram obrigados até por essa demanda a procurar soluções, a procurar qual o tipo de manutenção adequado, como realizar essa manutenção. E ali, então, por volta dos anos 64 em diante, se inicia justamente a manutenção centrada na confiabilidade que nós conhecemos e aplicamos nos dias de hoje, né? Então, basicamente, era isso que eu queria falar, no sentido de os dois pontos de vista na qual nós temos que enxergar os tipos de manutenção, ok? Com certeza você na tua empresa deve praticar aí a manutenção corretiva, a preventiva, até a preditiva, né? Mas existem outros tipos, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. O que eu queria comentar com vocês agora, nesse momento, é o seguinte: nós temos aqui 3 pontos importantes que nós olhamos todos os dias nas nossas plantas, no nosso local de trabalho, né? E eu queria entender com você como é que você se encaixa, como é que você está se enxergando com relação a esses 3 pontos de vista também, né? O que eu quero dizer, a tua empresa, ela está nesse ponto de se preocupar apenas com a disponibilidade do equipamento. Por quê? Porque é largamente conhecido, né? Quando a gente fala com o pessoal da manutenção, a primeira preocupação que vem à tona é a disponibilidade do equipamento. Ou seja, o equipamento quebra e você, manutenção,
tem a função de devolver esse equipamento o mais rápido possível para a produção. É óbvio que isso vai acompanhar sempre, né, as atribuições e as ações da manutenção, mas muitas empresas se preocupam exclusivamente com a disponibilidade, com mais nada, né? Tem uma equipe muito enxuta e se preocupa e trabalha somente olhando para isso. Geralmente, a empresa que trabalha só olhando para a disponibilidade, ela tem apenas o tipo de manutenção corretivo na sua planta. Se você, além da disponibilidade, se preocupa também com custos, você já está um passo adiante. Então, provavelmente, você já está praticando a preventiva. Agora, quando você se preocupa com a disponibilidade, olha para os custos envolvidos, tanto de manutenção quanto de operação, e se preocupa com a confiabilidade daquele equipamento, daquele sistema, então você já está praticamente praticando a manutenção preditiva. E aí você deve saber onde você está na tua empresa e para onde você vai caminhar. Eu, particularmente, acredito que a manutenção centrada na confiabilidade é a melhor forma de fazer gestão de manutenção. Ok? Vamos adiante. Os 7 tipos de manutenção, né? Perdão. É interessante porque nós temos, na verdade, 7 tipos de manutenção. Nós falamos 3 que são definidos pela NBR 5462, são os tipos, vamos chamar de básicos, mas existem 7 tipos de manutenção ao todo, no qual você, como gestor de manutenção, tem que se planejar para atingir, para buscar e para conhecer de forma bastante detalhada cada um deles. Primeiro é a manutenção corretiva, que nós já falamos, mas vamos entender um pouco melhor, né? A manutenção corretiva é a atuação da equipe da manutenção após, né, uma falha, após uma perda de desempenho, após aquilo que você tem como critérios pré-estabelecidos. Aquele equipamento tem uma produtividade de X componentes por hora e, de repente, você produz 10% menos. Quando chega nesse ponto, eventualmente, você já conhece o equipamento e sabe onde deve atuar para que ele volte a produzir X componentes por hora. Ou seja, você teve uma perda no seu desempenho, né? E não é necessariamente uma falha. É óbvio que se a máquina, esse equipamento, venha quebrar e parar, você faz a sua ação em seguida a essa falha. Qualquer uma dessas duas ações é uma manutenção corretiva. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Quem sai na frente? Quando a máquina sai na frente, ela promove, ela é quem puxa o trabalho da manutenção, do time da manutenção, é uma manutenção corretiva. É óbvio que isso é uma forma bastante simplista de se falar, né? Mas o que é importante nós conhecemos? A manutenção corretiva, na verdade, ela tem dois tipos, né, de manutenção. Não é necessariamente uma manutenção emergencial. Ela também pode ser uma manutenção planejada, tá? Então, você conhece a manutenção corretiva, não planejada ou emergencial, que é o que todo mundo pratica no seu dia a dia. Sempre tem algum equipamento que ele é menos crítico para a tua produção e você não precisa envidar esforços, né? Concentrar esforços, custos naquele equipamento. Então, às vezes, você até tem um equipamento similar que trabalha em paralelo, aquele quebra, então você pode pôr o outro para trabalhar, perfeito? Então, esse você vai praticar a manutenção corretiva e você necessariamente não precisa se preocupar em fazer uma manutenção corretiva planejada. Você pode deixar realmente quebrar o equipamento. Quebrou, depois você vai atuar. Essa é a manutenção corretiva não planejada, ou seja, emergencial. O equipamento quebrou, você vai lá, atua e recoloca ele em condições de trabalho novamente. Ou não, você já conhece o equipamento e você sabe que de tempos em tempos ele necessita de um trabalho, você faz uma manutenção corretiva planejada, você programa um momento específico para fazer
aquele conserto, aquele reparo. Agora eu queria comentar com vocês algumas coisas, né? Já que a manutenção corretiva não planejada ou emergencial você faz sem um devido planejamento, é óbvio que você não vai fazer uma preparação prévia para fazer esse atendimento. Será que existe algum benefício? Será que a manutenção corretiva não planejada e emergencial tem algum benefício? Qual seria o maior benefício desse tipo de atuação da manutenção? Já a manutenção corretiva planejada, né? Na qual você realmente se prepara, faz um trabalho planejado, prévio, faz a parada do equipamento e faz a manutenção corretiva. Qual é o maior benefício desse tipo de atuação da manutenção? Será que nós temos? E aqui eu trago para você algumas respostas, né? Na minha visão, o maior benefício de uma manutenção corretiva emergencial é aquilo que eu chamo de fusível mecânico. Qual é a função, né, do fusível elétrico, né? É uma função de proteção. O que acontece? Na verdade, se acontece uma sobrecarga, esse fusível ele abre e protege o equipamento no qual está instalado esse circuito elétrico. Eu costumo chamar de fusível mecânico alguns pontos do teu equipamento. Então, um dos benefícios da manutenção corretiva emergencial é o seguinte: imagine que você pratica somente a manutenção corretiva emergencial em determinado equipamento. E é óbvio, você vai ter um histórico de falhas daquele equipamento. Se você fizer uma análise desse histórico de falha, você, na verdade, vai levantar e identificar os pontos frágeis desse equipamento. Ou seja, os pontos na qual, quando o equipamento foi projetado, existiram os menores coeficientes de segurança. São, literalmente, os fusíveis mecânicos, né, que vão falhar. Às vezes, um equipamento ele tem até de uma certa forma, uma proteção, tipo, olha, vai quebrar aqui, porque aqui, se falhar aqui, com certeza eu vou proteger outros componentes. Por exemplo, um redutor. Eu posso fazer um acoplamento de segurança no qual um pino ele é calculado e dimensionado para suportar um certo torque. Ultrapassou aquele torque, esse pino vai romper. Portanto, vai ser protegido motor elétrico, redutor, porque tudo vai ser parado, vai parar de girar, vai parar e evitar uma sobrecarga para todo o sistema. Mas quando você olha para um equipamento complexo, tem vários componentes, você pode ter, sim, um levantamento de todos os históricos, desse histórico de falhas, e identificar alguns pontos que são os mais frágeis. E aí, em cima desses pontos frágeis, você pode, com o devido cuidado, através de um trabalho de uma engenharia de manutenção, sanar esses pontos e tornar a tua máquina mais, entre aspas, confiável. Então, sim, existem benefícios? Existe sim benefícios na manutenção corretiva, basta a gente olhar com cuidado. E qual seria o maior benefício da manutenção corretiva planejada? Justamente pelo fato dela ser planejada, eu vou escolher o melhor momento para parar o meu equipamento. Eu sei que o meu equipamento tem um problema, mas eu não posso parar ele em qualquer momento. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de usinagem que trabalha a semana inteira. Eu posso planejar fazer a manutenção no final de semana. Eu posso fazer uma manutenção num momento em que a máquina não vai ser utilizada pela produção. Então, esse é o maior benefício da manutenção corretiva planejada. Ou seja, você, como gestor, tem ferramentas, sim, para, mesmo utilizando uma atuação tão simples como a manutenção corretiva, fazer uso dela de uma forma muito inteligente. Já a manutenção preventiva. Nós sabemos, através da definição da NBR 5462, que o maior objetivo da manutenção preventiva é realmente reduzir ou evitar a falha ou a queda no desempenho do equipamento, né? E essa manutenção preventiva, conforme a NBR, ela tem como maior característica
que ela é feita em intervalos definidos de tempo. Isso é manutenção preventiva. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina e eu sei que determinado conjunto hidráulico, pistão, ele falha a cada 13, 14 meses. Tá? É um exemplo por exemplo, de um equipamento que alimenta uma máquina de papel. É um picador que vai enviar as toras para o picador, que vai cortar e transformar a tora de madeira em cavaco, né? Imagina que tem um pistão ali e a vida inteira, 24 horas por dia, ele tem a função de empurrar aquela tora para dentro do picador, do sistema que vai cortar e picar a tora. Com base na experiência e histórico de manutenção, se observa que a cada 13, 14 meses aquele equipamento falha, ele apresenta vazamentos e tudo mais. O que então, o manutentor, o técnico, o gestor de manutenção vai fazer? Planejar uma parada preventiva a cada 12 meses. Então, um pouquinho antes dele falhar, você vai lá e faz a troca. Então, você compra aquele pistão com 10 meses, com 2 meses ele fica armazenado, ele vai demorar um tempinho para chegar no teu estoque. Quando faltar um mês, ele já está lá. E no momento oportuno, você faz a parada programada. Então, a cada 12 meses, regularmente, de forma rotineira, você faz essa manutenção preventiva. Qual é o objetivo? O objetivo realmente é esse, evitar que ocorra a falha daquele componente, no exemplo nosso, daquele pistão. Então, não é para falhar mais. O que eu faço? Eu vou determinar uma vida útil para o componente e vou fazer aquela troca de forma bastante regular. Agora, como definir essa periodicidade? Como que você consegue enxergar isso, né? Qual seria, então, a maior dificuldade da manutenção preventiva? A maior dificuldade da manutenção preventiva é justamente essa, a que você definir esse período. É muito comum o fabricante de equipamento te oferecer lá um manual com alguma coisa do tipo trocar o óleo a cada 20 mil horas, verificar o rolamento e trocar o rolamento e o filtro a cada 50 mil horas. Né? São prazos. Se você vai lá, é comum, você pega o manual, vai lá no equipamento, 50 mil horas vai dar 6 meses. Eu vou lá, abro e vou verificar, o rolamento está em estado de novo. O filtro ainda tem uma capacidade muito grande de uso. Por quê? Porque o fabricante ele envia o seu componente para centenas de clientes, com centenas de aplicações distintas. Né? Então, por exemplo, um fabricante de uma máquina de usinagem, de um torno horizontal, a Home, por exemplo, ela fabrica uma máquina e ela não sabe qual é o destino final daquela máquina. Ela não sabe quem vai usar a máquina. Vai ser uma usinagem seriada, vai ser uma usinagem numa ferramentaria, vai ser uma usinagem pesada, ele vai trabalhar com peças fundidas extremamente difíceis, material de difícil usinabilidade, de difícil usinagem. Então, ele não sabe. Então, ele coloca ali no seu manual algumas informações que são uma média. Então, o que a gente observa? Não é tão fácil definir uma periodicidade para trocar um componente. Né? Além do que, as máquinas em si têm uma infinidade de componentes. Então, um torno, por exemplo, tem os rolamentos do eixo árvore, tem os rolamentos dos fusos dos dois movimentos, e por aí afora das caixas de câmbio, tem uma quantidade de componentes gigantesca. Né? Como harmonizar tudo isso? Como prever o melhor momento para trocar esse componente? Na verdade, definir a vida útil de um componente é algo extremamente complexo, difícil. Essa é a maior dificuldade da manutenção preventiva. Inclusive, existem estudos, e você vai ver isso na nossa escola, nas nossas aulas, com maior profundidade, existem vários estudos que ocorreram a partir de 1964, quando se iniciou o RCM, depois outros cientistas fizeram
avaliações de vida útil de rolamentos, e se chegou a algumas conclusões assim, bastante importantes, né? Em 1985, nós temos um grande cientista fazendo um trabalho fantástico. Ele pega 30 rolamentos 6309, um rolamento comum, coloca em 30 equipamentos de laboratório, né, com tudo exatamente controlado, as mesmas condições de solicitação, o mesmo ambiente, a mesma rotação, a mesma velocidade, a mesma, o mesmo tempo de aplicação das solicitações, né? E o que ele observou, né? Qual é a vida útil desses rolamentos? Vocês acham que esses rolamentos tiveram uma vida útil média, todas meio próximas ali de um número X? Para nossa surpresa, esse trabalho mostra que a vida útil de um rolamento tem assim uma oscilação assustadora. Tá? Uma grande parte dos rolamentos quebrou com 20 milhões de ciclos. Outros com 300 milhões de ciclos entraram em panes, quebraram, degradaram. Uma parte com 50, uma parte com 100. Não existe uma média. E é interessante isso, porque você fala, então eu vou trocar aquele rolamento a cada 50 mil ciclos. Significa que uma grande parte, estatisticamente falando, dos rolamentos que você trocar, podem ter uma vida ainda muito grande. Você está jogando dinheiro fora. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parte tem uma vida muito abaixo disso. Então, o que eu quero dizer? Para manutenção preventiva, para atender exatamente aquilo que a norma fala, trocar o componente num tempo, numa periodicidade previamente determinada, não é fácil determinar esse espaço de tempo. Essa é a maior dificuldade para o gestor de manutenção, para o técnico de manutenção definir. Em especial nos componentes, nas máquinas que trabalham de forma descontínua. Eu sempre falo isso, né? Uma máquina de papel, ela tem uma solicitação mecânica e elétrica praticamente a mesma, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, vai ficar mais fácil ou vai ser mais estatisticamente confiável definir um intervalo para troca desse componente, mas não vai ser perfeito. Muito pelo contrário, com certeza vai existir ainda a probabilidade muito grande de que você vai ter problemas, né? Que você não vai conseguir definir essa vida útil de forma assertiva, né? É provável que você defina, como nós demos o exemplo do pistão agora há pouco, que em 12 meses eu troco, você está jogando 2 meses no mínimo fora de vida útil. Mas então, qual seria a solução, né? Qual seria a forma de trabalhar da manutenção, oferecendo o menor custo possível com a maior confiabilidade? A forma correta é a manutenção preditiva, que é a manutenção que é feita com base no estado de degradação, de desgaste da máquina, né? Com base na modificação de parâmetros de desempenho que foram previamente definidos. Mas como que é feito isso? Tudo isso, a manutenção preditiva, ela é feita basicamente através do acompanhamento ou do monitoramento, através de uma rotina sistemática, né? Então, é até interessante isso, né? Qual é, em primeiro lugar, a visão da manutenção preditiva? Máxima disponibilidade possível com o menor custo. É óbvio que você vai investir num sensor, investir num sistema que vai avaliar, né, por exemplo, a vibração daquele mancal. É óbvio que você vai fazer esse investimento, mas isso vai te trazer um retorno. Por quê? Porque você, por exemplo, vai monitorar o estado de degradação daquele rolamento. E você vai conseguir prevenir a falha desse rolamento e vai conseguir, de forma
confiável definir o momento certo para fazer a troca do rolamento, utilizando esse rolamento o maior tempo possível na sua vida real. Então, lembra do teste que nós falamos há pouco tempo atrás, de que um rolamento dura 20 mil ciclos, outro dura 20 milhões de ciclos, e outro dura 300 milhões de ciclos? Né? Como você pode garantir ou entender isso? Né? Você vai poder fazer isso de uma forma mais harmônica possível, né? De uma forma bem legal, de uma forma bem razoável. Eu estou vendo aqui que tem alguém falando conosco que o som aqui não está bom. O meu som está perfeito, eu vejo meu microfone funcionando normalmente. Jusceli, por favor, você dá uma olhadinha no seu áudio. É uma pena, mas dá mais uma olhada aí que você vai conseguir resolver isso. Então, eu estava falando da manutenção preditiva, né? O que acontece? A manutenção preditiva, ela tem uma base, né? Ela tem uma rotina sistemática, seja análise de vibração, análise termográfica, análise do óleo, né? Análise diversas, né? Inspeções diversas de, por exemplo, inspeção para verificar a espessura da pintura, a espessura da parede do equipamento, por exemplo, um tanque. Existe uma série de inspeções que você pode investir e realizar de forma rotineira. E você vai acompanhando como está se comportando aquele componente. E com uma previsibilidade muito confiável, definir, olha, esse componente, por exemplo, esse rolamento, ele está chegando num ponto muito crítico. Dentro de 2 meses ele tem que ser trocado. E aí você faz a parada programada e faz a troca desse componente, né, desse rolamento. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Voith, nós tínhamos algumas máquinas de usinagem muito grande, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, fresadoras de grande porte, com cabeçotes que se movimentavam em 5 eixos, com cabeçotes extremamente complexos, no qual nós medíamos de forma sistemática, até com uma caneta mesmo, uma caneta que você conhece, a caneta SKF, por exemplo, a gente fazia a medição das vibrações, nós tínhamos uma rotina, né, na qual o operador entregava a máquina para o manutentor por alguns momentos, em determinado dia da semana, o técnico fazia as medições, ia planilhando isso, ia avaliando o índice de vibração, e quando chegava no determinado índice, nós sabíamos que para atingir um ruído insuportável, um problema que já ia se tornar uma dificuldade até para a usinagem, gerando mau acabamento, ovalizações na usinagem, a gente sabia qual era o índice final. Então, a gente já tinha uma ideia, olha, quando atingia 4 milímetros por segundo ao quadrado, já era um fator alarmante, porque dali para chegar com 5 ou 6, era uma questão de semanas. Então, a gente sabia, quando chegar no 4 milímetros por segundo ao quadrado, a gente planejava para dali uma semana a parada da máquina para trocar aquele rolamento, né? Então, isso é uma forma de manutenção preditiva, no qual a gente checa o estado de degradação do equipamento e toma uma decisão em função daquele número obtido. E isso é algo muito importante, né? Quando você pratica manutenção preditiva, não adianta só medir, inspecionar. Você tem que ter um corpo, uma estrutura de engenharia, uns técnicos de manutenção experientes para avaliar aquelas medições efetuadas, para que você possa realmente fazer o teu diagnóstico de forma correta, a tua parada planejada de forma correta. E o que é interessante, né? Nós falamos da manutenção preditiva, né? Basicamente, a manutenção preditiva, ela então é feita com a somatória de várias inspeções, de uma rotina de inspeção que é feita ao longo de um tempo. E o diagnóstico disso é que vai determinar a parada do equipamento e a correção daquele problema. Agora eu te pergunto, né? A parada da máquina, com base nesse diagnóstico, com base nesse relatório e acompanhamento, essa parada é uma parada de manutenção
preventiva ou é preditiva? Como é que você pratica isso na tua empresa? Porque é muito comum nós usarmos nas empresas, né? Estou fazendo uma manutenção preventiva. E todo ano eu paro e faço uma manutenção preventiva. E nós estamos, conforme a NBR 5462, usando um argumento equivocado. Na verdade, não é uma manutenção preventiva, mas sim uma manutenção corretiva planejada. Por quê? Porque você fez ela com base no teu trabalho de sanar alguns pontos que você conhecia como falhos, né? Ok? Agora, você fez uma série de inspeções. Você tem um diagnóstico e você vai fazer uma parada. Essa parada planejada, ela é uma manutenção preventiva, preditiva ou corretiva? O que você acha? Essa manutenção é uma manutenção corretiva planejada, porque você monitorou. A manutenção preditiva, ela é uma série de rotinas de inspeção. Isso é preditivo. Você pega essas informações, esses dados, faz uma avaliação e gera um diagnóstico. Tudo isso é a manutenção preditiva. Mas a parada do equipamento, da máquina, para fazer a correção, é uma manutenção corretiva planejada, ok? E isso tudo nos traz, então, algumas informações bastante interessantes. Aonde aplicar o quê? Onde aplicar a corretiva, onde aplicar a preventiva, onde aplicar a preditiva, né? Isso, na verdade, já é uma conversa para uma outra noite, para um outro momento, né? O fato é que nós falamos, então, nessa noite, dos 4 tipos de manutenção. Manutenção corretiva emergencial, manutenção corretiva planejada, manutenção preventiva e manutenção preditiva. São os 4 tipos mais conhecidos e mais praticados de manutenção. Mas hoje nós temos, além desses 4, nós temos outros 3, que é a manutenção detectiva, a manutenção inteligente ou prescritiva e a engenharia de manutenção. Se você quiser conhecer melhor cada um desses tipos de manutenção, quiser se aprofundar, eu quero te convidar, faça parte do nosso time, venha conosco para o Capital Humano, venha participar da nossa turma de pós-graduação em gestão da manutenção industrial, venha trazer a tua experiência, porque as nossas aulas são todas ao vivo, são aulas online, através dessa plataforma Zoom, ao vivo, na qual professor e alunos participam, compartilham experiências, desenvolvem raciocínios e vão aprendendo passo a passo. Nós temos 12 disciplinas, nós temos um curso bastante focado na vida prática. Eu tenho certeza de que a cada aula você vai aprender, e aquilo que você aprender na aula de hoje, você já pode praticar no teu dia a dia amanhã, né? E é isso. Eu quero te convidar. Vem conosco. Venha assistir uma aula, venha conhecer o nosso trabalho mais de perto. Eu sou Maurício Geres, professor, coordenador do curso de gestão de pós-graduação em gestão da manutenção industrial. E eu te aguardo lá. Vem comigo. Boa noite, meu querido. Muito obrigado pela tua participação. Nós conversaremos na próxima. Boa noite.